estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era um homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas, se aquele servo expressamente disser: eu amo o meu senhor, a minha mulher, os meus filhos, e não quero sair livre, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Então, dentro das leis que Deus instituiu para o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, era que, se eles adquirissem, comprassem algum servo, eles teriam aquele servo por 6 anos. Mas no fim de 6 anos, ou seja, ao chegar ao 7º ano, aquele servo que tinha sido comprado, tinha o direito de sair de graça, livremente, da casa do seu senhor. Ou seja, após 6 anos, ele tinha o direito à liberdade. E o seu senhor era obrigado a deixá-lo ir. Porém, como havia muitos servos que, nesse espaço de tempo em que eles trabalhavam para o seu senhor, eram tão bem cuidados, e acabavam se apegando tanto ao seu senhor, que diziam, no fim daqueles 6 anos, diziam: não, eu não quero mais deixar de ser um servo, eu gosto tanto do Senhor, eu amo tanto o Senhor, amo tanto servi-lo, que eu quero abrir mão da minha liberdade, e então ser um servo do Senhor por toda a minha vida. Então a lei era que aquele servo tinha que ser levado à praça da cidade, ali onde estavam os anciãos, para servir de testemunha, de que era uma coisa espontânea por parte do servo, e ali o senhor, o dono daquele servo, pegava uma sovela, que é essa ferramenta que eu coloquei ali para vocês verem, e o que ele fazia? Furava a orelha daquele servo, fazia uma marca, ele fazia uma marca naquele servo, para que aquela marca representava que agora aquele servo pertencia todos os dias da sua vida, porque, como você vê aí no fim do versículo 6, ele o servirá para sempre, ele não podia voltar atrás, furar a orelha, dizer que queria continuar, e depois, afinal, não é isso que eu quero, não. Depois que ele fizesse isso, o compromisso daquele servo agora era para sempre, servir aquele Senhor. Amém? O que nós aprendemos com isso? O que isso significa para nós hoje? Trazendo para nós, a Bíblia fala lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, que todos nós fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. De alguma certa forma, todos nós, algum dia, antes de conhecer Jesus, éramos escravos. Alguém aqui talvez era escravo do vício, outros eram escravos dos ídolos, há quem era escravo da prostituição, há quem era escravo dos outros, literalmente porque vivia em função de agradar os outros. Todos eram servos de alguma coisa ou de alguém. O que é que Jesus fez? Com o seu sangue, foi lá e nos comprou, como servos dele, para servi-lo. E a princípio, se não posso dizer todos nós, mas pelo menos a grande maioria de nós, aceitamos ser comprados por ele, por interesse. Pouquíssimas são aquelas pessoas que chegaram na igreja pela primeira vez, ao ser abordado: olha lá, tudo bem,
em que posso ajudar? Não, eu vim aqui porque eu quero conhecer Jesus e entregar minha vida para Ele. Olha, é muito raro a gente ouvir isso, porque a maioria diz, eu vim aqui porque eu estou com o meu casamento à beira da separação, eu estou aqui porque eu estou doente, eu preciso ser curado, eu estou aqui porque eu estou na miséria, eu estou desesperado. Sim ou não? Então, a maioria de nós chegamos à igreja com interesse, como aqueles servos que eram comprados. Eles eram comprados porque precisavam de proteção, de casa, de moradia, não tinham, eram escravos, não tinham moradia, não tinham alimento, e a única maneira deles sobreviverem era sendo comprado por algum senhor e se tornarem escravos. Mas o que acontecia? Aqueles senhores, haviam senhores que eram maus, e maltratavam os seus escravos, tanto é que a gente conhece pelos filmes, pelas novelas, né? Muitos servos eram agredidos, eram mortos, eram, enfim, transportados de maneira indigna, mas haviam servos que eram tratados como filho. A Bíblia dá alguns exemplos. Você deve lembrar que quando Abraão se queixou por não ter filhos, ele disse, né, que o herdeiro da casa dele era o Damasceno Eliezer. Ele tinha um servo chamado Eliezer, que ele tratava como um filho. Era tanto o carinho que ele tinha por aquele servo, que antes do nascimento de Isaac, ele era o herdeiro da sua clã. Ao ponto de lá na frente, depois, no nascimento, quando Isaac já era adulto, ele pediu para que o servo dele fosse encontrar uma mulher para o seu filho. Era mais do que um servo. Era como um filho, era como um membro da família. E não é só porque Abraão era um homem de Deus. Até mesmo esse costume acontecia até mesmo entre incrédulos. Você lembra, por exemplo, daquela passagem do centurião que foi até Jesus pedir pelo seu servo? Ele era romano. E um centurião, um comandante de uma tropa de Roma. E ele se sujeitou a ir até Jesus e se humilhar para ele, pedindo por um servo. Ora, qual senhor faria isso se não tivesse consideração como que para um filho com o seu servo? Então, não eram todos os servos que eram maltratados, não eram todos os servos que sofriam na mão dos seus senhores. Haviam servos que eles eram tão bem tratados, tão bem cuidados, que quando era hora de ir embora, o seu senhor dizia, olha, hoje completou os 6 anos, você já não tem mais nenhuma obrigação comigo, você pode partir livremente, sua liberdade está diante de você. E o servo olhar para o seu senhor e dizer o seguinte, olha, o senhor cuidou tão bem de mim, o senhor me amou de tal maneira, que eu abro mão da minha liberdade, para servir o senhor por toda a minha vida. Amém? Imagine a satisfação do senhor, de saber que estava agora diante de um servo, que não estava mais ali por interesse, que estava com um servo que não estava ali por causa da roupa, por causa da comida, por causa do conforto, mas por causa da gratidão, do amor que ele tinha para com o seu senhor. Imagine a satisfação desse senhor e dizer o seguinte, então você abre mão da sua liberdade para me servir para sempre? E o senhor, então, poder fazer o quê? A marca naquela orelha, para mostrar que agora aquele servo era de quem? Dele. E honestamente, olhe para mim, por favor. Me diga uma coisa, como é que Deus tem cuidado de nós? Será que existe outro Deus, outro Senhor neste mundo que possa cuidar melhor de você do que Deus tem cuidado? Qual o Senhor deste mundo que daria a vida dele por você como Jesus fez? Os servos, quando eles eram comprados, muitos eram rejeitados na hora da compra porque eram velhos demais ou porque estavam muito doentes. Quantos de nós éramos desprezados, rejeitados, até pela própria família, mas Jesus nos comprou com o sangue dele. Quem nos escolheria como ele nos escolheu? Então, assim como aqueles servos eram gratos por terem sido comprados, por terem sido cuidados,
Deus espera que hoje, cada um de nós, que chegamos aqui por interesse, que chegamos aqui porque precisávamos do que o Senhor tinha para nos dar, agora a gente possa, depois de ter os problemas resolvidos, ou pelo menos parte deles, a gente possa dizer agora, Senhor, o que me prende ao Senhor não é mais o que o Senhor tem para me dar, porque para mim agora o mais importante é estar com o Senhor, porque ninguém faria por mim o que o Senhor fez, ninguém cuidaria de mim como o Senhor cuida. Lembra que Pedro disse para Jesus, lá em João capítulo 6, quando Jesus falou da Santa Ceia, algumas pessoas se escandalizaram quando Jesus disse que as pessoas deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue, e muitos até, no meio dos seus seguidores, o abandonaram. Jesus virou para os 12 e disse para eles, queres vós também retirar-vos? O que é que Pedro respondeu? Senhor, para quem iremos? Em outras palavras, a gente vai deixar de seguir o Senhor para seguir quem? A quem eu posso seguir que possa me dar o que o Senhor me dá? Para quem iremos? E ele conclui dizendo, tu tens a palavra da vida eterna. Então, haviam alguns servos que mesmo sendo bem tratados, quando chegava no fim dos 6 anos, diziam o seguinte, olha, meu senhor, o senhor cuidou muito bem de mim, sou grato, o senhor me comprou, pagou um preço enorme por mim, cuidou das minhas feridas quando eu cheguei, me alimentou, me deu tudo, mas olha, eu fico com a minha liberdade. E o seu senhor, o que podia fazer? Fica à vontade. Não é o que muitas pessoas fazem? Chegam na igreja, são curados, constroem uma família, alguns eram solteiros, se casam, alguns que tinham um casamento à beira da separação, têm um casamento restaurado, e dizem o seguinte, olha, eu sou grato, tudo que Deus fez por mim, agradeço as pessoas que me ajudaram, mas eu quero a minha liberdade. Eu não quero abrir mão daquilo que eles consideram liberdade, porque honestamente, eu não considero a vida sem Jesus uma liberdade. Mas muitos acham que vir à igreja todos os domingos pela manhã, muitas pessoas acham que ser fiel a Deus é uma prisão. Muitos consideram que você está vigiando sua mente, evitar a prostituição, evitar a malícia, maus olhos. Muitos pensam assim, olha, isso é uma prisão. Tanto é que tem gente que quando sai da presença de Deus, sai dizendo para todo mundo, agora eu... Não é o que dizem? Especialmente quem era muito ali certinho, não, agora ninguém vai dizer para mim o que eu posso, o que eu não devo. Elas têm essa sensação de liberdade. Mas há aqueles servos que dizem assim, não, eu abro mão dessa liberdade aí que esse mundo diz que quer, eu abro mão dela para ficar com o meu Senhor para sempre. Amém? Quando isso acontece, para marcar, para diferenciar aquele servo dos outros, o Senhor vem e marca ela. No passado, o Senhor marcava os servos com a orelha furada. Hoje, Deus marca esses servos com o Espírito Santo, o selo dele. Vem quando aquela pessoa diz, agora, nada é mais importante para mim do que te servir por toda a minha vida. Então o Espírito Santo vem e sela essa pessoa. E Deus a considera como seu servo. Porque uma coisa é a pessoa dizer, eu sou servo de Deus. Outra coisa é o próprio Deus dizer, agora você é minha serva, meu servo. É algo extraordinário. Lembra que Deus falou para o diabo, quando o diabo foi acusar as pessoas, Deus falou de Jó. Como é que foi que Deus falou de Jó? Observaste o meu servo Jó. Olha a maneira com que Deus considera os seus servos. Lembra quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés,
foram lá na porta da tenda acusá-lo, Deus chamou Miriam e Arão diante de Moisés e disse: como ousastes falar do meu servo Moisés? Com ele eu falo face a face. Então, assim como aquele senhor sabia que haviam servos que estavam ali por interesse na sua casa, e que só faltava, não via a hora de quê? De chegar o dia deles ir embora. Ou você acha que o Senhor não conhece os seus servos? Mas ele sabia que havia ali também na sua casa os servos de orelha furada, que não estavam ali pelo que o Senhor tinha para dar, que estavam ali pelo que o Senhor representava para eles. Imagine o prazer, a alegria desse Senhor quando andava nas ruas, junto com o servo de orelha furada. As pessoas que sabiam desse costume, olhavam aquele servo e diziam: olha, ali vai um servo que ama o seu Senhor. Ali vai um servo que abriu mão de tudo para ficar com o seu Senhor. Então agora você consegue entender por que há pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo. Porque Deus não viu isso ainda nela. Ele ainda não viu essa disposição dela de abrir mão de tudo, de ser realmente o fiel até o fim. Você pode dizer assim: Senhor, eu te amo. Deus sabe quem ama Ele. Você pode dizer assim: Senhor, eu sou teu servo. Deus sabe quem é servo dele mesmo de verdade. Você pode dizer assim: Senhor, eu nunca mais vou deixar a tua presença. Deus sabe quem está dizendo isso e vai deixar depois de algum tempo. Mas Deus sabe quem está dizendo isso e realmente vai ser servo dele até o fim. Quando essas palavras são verdadeiras, quando você fala e o que você fala é verdadeiro, Deus vem e diz: agora sim, você é meu servo, e enche você do Espírito Santo. Amém? Então, essa é a razão do porquê muitas pessoas ainda não foram batizadas. Porque ainda há, de repente, um interesse maior em alguma outra coisa, mais do que viver com Ele eternamente. Mas quando a pessoa diz: não há nada mais importante para mim do que viver com Ele o resto da minha vida, ainda que Ele nunca mais me dê nada, ainda que Ele não me ouça mais nenhuma das minhas orações, nenhum dos meus pedidos, não importa, eu nunca mais vou deixar Ele, porque eu não estou aqui para buscá-lo por causa do que Ele tem para me dar, mas pelo que Ele representa para mim. Ele é o meu tesouro, Ele é o meu tudo, Ele é o meu Senhor, e eu sou o servo dEle. Amém? Fiquem de pé, por favor.